montes corre para o mar, teu rio te amou por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 La 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 la, la 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 la, la la la. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez nesse domingo para cultuarmos o nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso que está conosco, um Deus que é fiel, um Deus que é todo-poderoso e um Deus que se revela a nós como um Pai de amor e tem cuidado dos seus. E para início desse culto, eu convido para que você abra a palavra do Senhor no Salmo 119, a partir do versículo 89. Salmo 119. Nesse dia, nós iniciaremos com essa leitura. É uma leitura onde expressa essa soberania, esse Deus Todo-Poderoso. E eu gostaria que, na leitura que eu farei, você acompanhe da sua casa, que nós possamos, em espírito de oração, que essa leitura seja a nossa oração inicial ao nosso Deus. Salmo 119, versículo 89 até o 96. Diz assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra, e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite,
mas o teu mandamento é ilimitado. Então, com essa leitura, que nós estamos nesse espírito, com o nosso coração cheio de gratidão e também cheio desse temor, esse temor santo da presença do Senhor, que eu convido para que você possa então dedicar esse tempo juntos como igreja para cultuar o nosso Deus. Eu farei agora uma oração e nós iremos então consagrar tudo aquilo que será feito para a honra e glória do nosso Deus e que o Espírito Santo possa estar visitando o teu coração nesse momento. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Nós agradecemos pela Tua fidelidade, agradecemos porque o Senhor é um Deus perfeito, Pai, que tem cuidado do seu, Senhor. É muito bom ler na Tua palavra que o Senhor é um Deus soberano, que nada foge do Teu controle, Pai. Por isso nós descansamos, nós podemos abrir a nossa alma ao Senhor, ó Pai, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, aos dias difíceis que estamos vivendo, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas, Pai. Por isso nós queremos, com esse culto, dizer que nós amamos o Senhor, que precisamos do Senhor e que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã que está agora conosco cultuando, que o Teu Espírito Santo visite essa vida, Pai, para que essa vida tenha da Tua alegria, da Tua paz e que o Teu Espírito possa levar a Tua palavra ao coração do Teu povo nessa manhã. Pai, eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Nós ficaremos agora com o Ministério de Louvor, então você agora pode cultuar através dos cânticos também o nosso Deus. Amém. Vamos continuar adorando nosso Deus, amém? Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras, o Rei da Glória, Senhor Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações, sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Aleluia. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa
o que fizeste a mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos de novo. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte crucifica todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória,
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Aleluia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês. Nós estamos começando nesse domingo uma nova série de mensagens, cujo tema é Tempos Difíceis. Queremos pensar essa temática a partir da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 3, e eu quero ler com os irmãos do versículo número 1 até o versículo de número 5. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, a partir do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos ler o texto. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te disso também, Timóteo. A partir desse texto, como eu anunciei, ou conforme eu anunciei, nós queremos conversar sobre essa temática, começando hoje, aí, entrando aí pelo mês de julho, 4 ou 5 domingos, conversando um pouquinho sobre os tempos difíceis. Especialmente hoje nós queremos falar daquilo que está logo no começo desse texto. Eu quero repetir a leitura para vocês. Sabe, porém, versículos 1 e 2, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos e serão arrogantes. Deixa eu começar conversando um pouquinho com você a respeito da compreensão sobre a ideia de últimos dias. Um tema bastante controverso às vezes, e às vezes a gente esquece de pensar esse tema quando ele aparece, especialmente no Novo Testamento. E aí, para você registrar, quem sabe anotar, se você estiver fazendo isso, toda vez que a Bíblia fala, especialmente no Novo Testamento, sobre os últimos dias, ela está falando de um tempo que começa no domingo da ressurreição. Exatamente isso. A ressurreição de Cristo é o primeiro dia dos últimos dias. Tudo que acontece a partir da ressurreição, tudo que acontece a partir daquela data tão simbólica, daquele momento tão importante para nós, ele representa para os autores do Novo Testamento o primeiro dia dos últimos dias. Então, quando Paulo está aqui falando com Timóteo que nos últimos dias haverão tempos difíceis, ele não está fazendo uma projeção exatamente para o nosso tempo,
ou para algum tempo que ficou para trás, ou para algum tempo que está para além, um tempo futuro. Ele está falando exatamente dos dias de Timóteo. Por quê? Porque esses dias difíceis, esses últimos dias, eles já começaram a partir do primeiro dia, que é o dia da ressurreição de Cristo. E quando ele fala sobre tempos difíceis, e ele se refere às pessoas, e ele se refere a essa ideia de tempos difíceis, porque as pessoas vão se comportar, a partir dessa série de características que a gente leu aqui, ele está falando de gente que está na igreja, de gente com quem Timóteo vai ter que lidar. Ele não está falando das pessoas que estavam em torno da igreja, das pessoas que faziam parte da sociedade. É claro que dessas pessoas também. Mas ele está falando, especialmente para Timóteo, de um tipo de postura, de um tipo de comportamento que ia ser muito comum, inclusive na própria igreja, que o jovem pastor exerceria ali a sua função pastoral. Então ele está falando para o tempo de Timóteo, ele está falando dos últimos dias, que são já os dias de Timóteo, e ele está falando também desses tempos difíceis a partir do grupo de pessoas com as quais Timóteo vai ter que lidar. As pessoas que Timóteo vai ter que amar, as pessoas que Timóteo vai ter que pastorear. Então, aqui também fica para nós mais uma questão que os tempos difíceis não são apenas obras do acaso. Você leu comigo no texto. Haverão tempos difíceis porque as pessoas assumirão determinados comportamentos, as pessoas vão deixar vir à tona a sua própria condição. É a postura das pessoas, segundo o que Paulo está escrevendo aqui, que vai determinar de alguma forma a dificuldade ou o caos desses últimos tempos que já começaram, como eu disse, a partir do primeiro dia da ressurreição. Então, esse texto tem tudo a ver conosco, porque nós ainda estamos vivendo esses últimos dias, esses últimos tempos. Os tempos difíceis também são bastante comuns a nós, aos nossos dias. Nós estamos cercados, às vezes, pelas dificuldades dos nossos dias. Mas o nosso objetivo com essa série é chamar a atenção, chamar a minha atenção, chamar a sua atenção, para a gente perceber aqui um elemento bastante importante, que é o elemento da responsabilidade humana. Se existe uma dificuldade comum aos nossos dias, nós precisamos pensar de que forma nós contribuímos para que as coisas funcionem ou para que as coisas estejam como elas estão. E eu imagino que essa série vem num momento importante, meu irmão, minha irmã, porque quando nós estamos diante de momentos como esse que estamos vivendo, da pandemia, da crise, existe uma chance de a gente estar um pouquinho mais sensível também para reavaliar, às vezes, os nossos próprios caminhos. Porque em outros momentos, quando as coisas caminham bem, a tendência é a gente se distrair. A tendência é a gente não prestar muito atenção na nossa própria vida, na nossa própria jornada. A tendência é a gente não revisitar os nossos valores. Então nós estamos imaginando, como equipe pastoral, que esse momento de crise ele é bastante oportuno exatamente para a gente revisitar alguns dos nossos princípios. Afinal de contas, uma vida não questionada, dizia o famoso filósofo Platão, uma vida que não é nunca questionada, ela não merece sequer ser vivida, porque é necessário a gente fazer esse exercício, a gente ter esses olhares para dentro de si mesmo, e é esse o nosso objetivo nas semanas que temos aí pela frente, refletindo sobre esses últimos tempos, sobre esses dias difíceis, sobre esses últimos dias e esses tempos difíceis, conforme Paulo relata aqui. Nós queremos, nesses domingos, talvez orar como o salmista, no Salmo 139, versículo de número 24, em que, num diálogo íntimo com o Senhor, ele pedia, sonda-me, Senhor, sonda meu coração, no versículo 23, para então, no versículo 24, ele dizer essa belíssima expressão, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nosso objetivo nessas semanas é orar como o salmista. É olhar para as características dos últimos dias, dos tempos difíceis, em que as pessoas são responsáveis, às vezes, pelo mundo como ele está, pensar ou repensar as nossas responsabilidades nesse mundo também, e ao mesmo tempo fazer essa oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Vamos orar? Antes de entrar aqui no texto, eu quero ter uma palavra de oração com você. Senhor, nós queremos, nesse momento, diante da Tua palavra, orar como salmista. Nessas semanas em que vamos olhar para essa série de características comuns aos últimos dias, comuns aos tempos difíceis, comuns também às vezes ao nosso próprio jeito de viver e, portanto, temas que são também da nossa responsabilidade como cristãos. Queremos olhar para esses temas, Senhor, com o coração aberto. Queremos olhar para esses temas prontos a reavaliar ou a revisitar alguns valores. E clamamos pela transformação que vem do alto. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essas mensagens, conforme nós vamos ministrando, conforme nós vamos te ouvindo, a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor mesmo sonde o nosso coração, visite o nosso coração. E o Senhor mesmo vá nos revelando quais são as coisas que precisam da Tua graça, quais são as coisas que precisam ser transformadas, tocadas pelo poder do Teu Espírito. Nós nos abrimos à Tua palavra nesse dia, nesse mês, com essa mensagem e pedimos que a obra do Senhor seja feita em cada um de nós. Oramos em Teu nome. Amém. Muito bem, irmãos, nós queremos começar então refletindo sobre essas características, são diversas aqui. Você deve ter percebido, você está aí com a tua Bíblia aberta. Veja aí de quantas coisas Paulo falou, de quantas características do ser humano Paulo falou, que são características que iriam contribuir para a crise dos nossos dias, para esses dias difíceis, para esses tempos difíceis, conforme a gente viu no texto. A primeira característica, diz lá a palavra do Senhor, é que os homens amarão a si mesmos. Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, por quê? Porque os homens amarão a si mesmos. Por um lado, nós sabemos e convivemos com gente que perdeu o amor próprio. Como é comum, por um lado, a gente olhar para as pessoas com as quais a gente convive. Talvez você está se lembrando de algumas pessoas aí, eu estou me lembrando de algumas aqui que eu já convivi, estou lembrando da minha própria vida também. E como é comum, às vezes, a gente perceber essa tendência também da humanidade de perder o amor próprio. De gente que perdeu a capacidade de se valorizar, de se amar, de entender o amor de Deus, o reflexo do amor de Deus, como possibilidade de amor próprio. Mas, por outro lado, também, talvez na mesma medida, a gente percebe, a gente vive um tempo em que as pessoas também desenvolveram um tipo de relacionamento com elas mesmas, onde a gente percebe claramente também essa característica de gente que ama apenas a si mesmo. Aliás, eu nem sei se cabe essa frase, gente que ama a si mesmo, porque toda tentativa de amor próprio nessa dimensão extrema se torna, na verdade, quase que um anti-amor, porque pode ser uma coisa, inclusive, adoecedora. Mas a ideia do texto é essa, de gente que ama apenas a si mesmo. É claro que se a gente parar para pensar também no resumo da lei, certa vez Jesus foi interpelado a respeito de qual era a lei, de como é que a lei se resumia, e aí Jesus está lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, um doutor da lei queria conversar com Jesus e saber qual era o resumo da lei, e Jesus disse, olha, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e você precisa amar o próximo como você ama a você mesmo. Então, é claro que existe aqui uma ideia bíblica importante, que é a gente aprender também a amar a gente mesmo. É importante. Agora, amar o próximo como a ti mesmo, ou essa ideia de amar o próximo como a ti mesmo, ela só é possível quando a gente, de fato, aprendeu também primeiro a se amar. Isso é uma coisa característica aqui dos evangelhos, faz parte da construção dos evangelhos. A gente aprende a amar amando a Deus, sendo amado por Ele, e aí a gente aprende a amar a si mesmo e por isso a gente ama o próximo. Mas aquele que ama a si mesmo, é aquele, e é esse que está sendo denunciado aqui pelo Paulo, é aquele que tirou o próximo da equação. Ele deixou de valorizar o próximo. Ele excluiu o próximo aqui da sua lógica de amor.
Portanto, ele malemar se relaciona com o amor de Deus e ele acabou, de alguma forma, abraçando a possibilidade de amor a si mesmo, numa atitude extrema, talvez egoísta, carregada de ego. E aí, portanto, ele é denunciado aqui nesse texto. E a gente entende que esse que está sendo denunciado no texto aqui traz essa figura daquele que é egoísta. Aquele que, na verdade, ama a si mesmo numa dimensão que já não se torna amor, mas egoísmo. É uma ideia egocêntrica, que desfigura a característica humana, que fere a imagem humana, que de alguma forma revela esse adoecimento, porque na verdade ele não aprendeu a fazer, não aprendeu a cumprir a lógica de forma completa. Ele mais ou menos imagina uma relação de amor com Deus, mas exclui o próximo e aí acaba se tornando ele mesmo o centro de todas as coisas, o centro dessa relação de amor, e ele ama ou aprende a desenvolver um amor que é um amor próprio apenas. E é isso que Paulo está denunciando. Olha, Timóteo, nos últimos dias haverão tempos difíceis, porque as pessoas vão deixar de lado o amor ao próximo e vão amar apenas a si mesmos, ou a si mesmas. Essa ideia de ego absoluto, essa ideia de que a gente vai perdendo um pouco da nossa essência, que a gente vai enxergando tudo a partir da nossa própria e única maneira de ver a vida. Tudo gira em torno, às vezes, do nosso próprio jeito de ver a vida, das nossas próprias lentes de enxergar o mundo, as pessoas, e nós vamos nos tornando, portanto, egocêntricos, com essa ideia adoecida de amor próprio o tempo inteiro, e isso certamente vai para todas as relações. Vai para a relação com Deus, por exemplo. Como é que se comporta um egoísta diante da sua relação com Deus? Alguns teólogos trabalham a ideia de que o egoísta ele confessa o seu amor por Deus com os seus lábios, mas isso nunca se torna uma realidade, porque ele não ama a Deus. Ele ama apenas a si mesmo. Ele aprendeu a amar a criatura, mas não o Criador. Aprendeu a adorar a criatura mais do que adora o Criador. Ele se coloca no centro de todas as coisas, se coloca no centro do favor de Deus, tornando, quem sabe Deus aqui a figura de um ídolo, porque torna Deus apenas um meio para alcançar os seus desejos. Coloca Deus às vezes na figura de um ídolo porque Deus deixa de ser um fim absoluto para si. Aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser amado. Porque o egoísta ele tem esse compromisso com ele mesmo e, portanto, Deus se torna para ele apenas um meio. Porque o egoísta funciona muito também a partir dos seus desejos. Tudo para o egoísta, tudo para esse que ama a si mesmo, gira em torno dessa perspectiva egóica, egoísta, de pensar e de agir sempre a partir de si mesmo. Mas essa relação egoísta também, ela interfere na nossa maneira de caminhar como discípulo. Ela interfere no nosso discipulado. Porque uma atitude egoísta, uma atitude de amor próprio, ela acaba andando na contramão de um seguidor de Jesus. Porque ele pensa apenas, o egoísta pensa apenas em salvar a sua própria vida. Ele pensa apenas em como é que a sua vida de fé ela se configura num benefício para si mesmo. Ele não segue o modelo de Jesus, por exemplo, que na cruz, naquele último momento, foi desafiado e debochado pelas pessoas que estavam à sua volta, e frases do tipo, salva-te a ti mesmo, começaram a ser lançadas sobre Jesus. Se você é o Filho do Homem, salva-te a ti mesmo. Se você teve capacidade para salvar tanta gente, por que você não salva a você mesmo? Ele não fez isso porque ele estava comprometido com uma obra que era maior do que ele. Ele não fez isso, ele não salvou a si mesmo naquele momento porque ele estava comprometido com uma obra de amor. Ele estava comprometido, sua vida inteira foi um grande projeto de amor. Ele estava comprometido com a salvação do outro, com a inclusão do outro na sua própria maneira de enxergar a vida. Jesus não caiu na cilada, ou Jesus não caiu nessa possibilidade do adoecimento, amando apenas a si mesmo. E por isso ele não pensava apenas em salvar a si mesmo. Ele pensava na salvação como um grande projeto de Deus, um projeto amoroso de Deus, do qual ele era peça fundamental, e se ele de alguma forma escorregasse nesse processo, olhando apenas para dentro de si, olhando apenas para o seu ego inflamado,
amando apenas a si mesmo, talvez ele tivesse atendido ao apelo daqueles que falavam ou que lançavam sobre ele essas frases, salva-te a ti mesmo. Mas ele permanece na cruz, porque ele entende que a vida que faz sentido, porque ele entende que a vida na sua inteireza, a vida na sua forma mais plena, cheia de plenitude, cheia de possibilidade, é a vida que eu aprendo a não amar apenas a mim mesmo, mas eu aprendo a amar a mim mesmo na mesma perspectiva que eu amo o próximo. Afinal de contas, diz a lei, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como você ama a você mesmo. Mas quando eu estou comprometido também com esse movimento do egoísmo que brota dentro do meu coração, com essa tentação do egoísmo, com essa característica da minha natureza caída, do egoísmo, que me faz pensar ou desenvolver a vida apenas na perspectiva do amor a mim mesmo, eu me nego também às relações com os outros. De alguma forma, eu amo a si mesmo e acabo vendo no próximo apenas um espinho, apenas um obstáculo, vendo no próximo apenas alguém de quem eu posso obter uma certa vantagem, olhando para o próximo ou para a relação com ele, apenas na perspectiva dos interesses pessoais, apenas numa perspectiva talvez de como é que eu posso tirar vantagem, ou quando não, olhando para o próximo como aquele que é o meu concorrente, aquele que de alguma forma se torna um obstáculo para os meus desejos mais inflamados, mais egoístas e coisas dessa natureza. Quando nós somos denunciados, eu e você somos denunciados por Paulo nesse texto, a prestarmos atenção no fato de amarmos a nós mesmos e, portanto, colaborarmos para a dificuldade dos nossos dias, é porque, em certa medida, nós estamos nos esquecendo do outro. Estamos deixando de lado a possibilidade da vida que se constrói num contexto comunitário, familiar, de inclusão do outro, de amor ao outro, como uma atitude que de alguma forma também me humaniza, traz vida para a minha vida e não me torna um egoísta que vive correndo apenas atrás de mim mesmo. Mas na relação com o próximo também, eu preciso prestar bastante atenção, porque se eu não tomar cuidado, essa relação com o outro, ela acaba ferindo o sacrifício do próprio Jesus. Isso mesmo. Fere o sacrifício de Jesus quando de alguma forma eu começo a sacrificar as pessoas que convivem comigo para alcançar também os meus objetivos. O egoísta, ele vive em função dos seus próprios objetivos. O egoísta vive em função, aquele que ama a si mesmo, vive em função dos seus próprios desejos. E quando isso se torna um absoluto na sua vida, quando isso se torna uma patologia na sua vida, ele vai então para a vida comunitária, para a vida familiar, ele vai para o seu casamento, carregando ali as marcas de alguém que só pensa em si mesmo. Portanto, ele acaba ferindo o sacrifício de Jesus porque ele começa a sacrificar as pessoas que convivem com ele. Acaba estabelecendo relações de sacrifício sobre os outros, pensando sempre, como eu falei, nos seus próprios objetivos e nos seus próprios desejos. Nos últimos dias, diz o texto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas serão egoístas, porque as pessoas amarão a si mesmas apenas. As pessoas não vão entender a diferença entre amar a si mesmo para então amar o próximo como um projeto de Deus, como um projeto do céu, e portanto correm um grande risco, tem aqui uma grande chance de caírem na tentação de amarem a si mesmas, excluindo o outro dessa equação e, portanto, caindo aqui nessa denúncia que Paulo coloca aqui com tanta ênfase. Meu irmão, minha irmã, Igreja de Vila Judite, Deus está falando conosco nesses dias. Como eu disse lá na introdução, quando eu estava anunciando essa série, os tempos de crise são, de alguma forma, uma grande possibilidade para a gente reavaliar os nossos caminhos. Nós oramos no começo do culto, pedindo, Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E nós devemos orar nesse momento, Senhor, vê se há em mim algum resquício desse amor a mim mesmo adoecedor, algum resquício desse egoísmo que segue o meu entendimento em relação a mim mesmo, segue o meu entendimento em relação a Deus, segue o meu entendimento em relação à minha postura de discípulo.
e também segue o meu entendimento em relação às pessoas. Diga para Deus, Senhor, eu não quero colaborar para o caos que tem se tornado os nossos dias. Pelo contrário, eu quero aprender a fazer o que a Tua palavra ensina. Amar o Senhor sobre todas as coisas. E sim, amar a mim mesmo. Mas na perspectiva daquele que na mesma medida ama também o próximo. Portanto, refutando ou se negando ou se rebelando contra qualquer sentimento egoísta que brota ou que pode brotar no nosso coração. Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para mim. Está dando uma oportunidade para a nossa igreja de orar como salmista. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho de egoísmo e guia-me pelo caminho que é eterno. Mas em segundo lugar, Paulo também diz a Timóteo, Timóteo, virão dias difíceis. O texto diz, os últimos dias serão dias difíceis, porque além de amarem a si mesmo, ou porque amam a si mesmos de forma desmedida, as pessoas também, os seres humanos também serão gananciosos. A definição de ganância aqui é talvez a definição mais elementar, é a definição daquele que vive para possuir. O seu projeto de vida é a posse. Ele tem isso como objetivo último, ou como objetivo primeiro de vida. Tudo que ele faz, seus planos, seus sonhos, suas metas de vida, aquilo que o motiva a levantar de manhã para trabalhar, aquilo que o motiva nas suas relações, tudo isso de alguma forma é para alimentar esse desejo também pecaminoso que é a ganância. Para o ganancioso não existe a palavra suficiente. Nada é suficiente para o ganancioso. Porque quanto mais ele possui, mais ele quer possuir. Nem mesmo tudo para o ganancioso é o bastante. Existe um livro com esse título, eu estou aqui parafraseando, um livro cujo título é Quando Tudo Não É o Bastante. O autor trabalha exatamente a temática da ganância. Porque em determinados momentos, para determinadas pessoas, nem mesmo tudo é suficiente. Porque essa é uma palavra que não faz parte do vocabulário do ganancioso. Ele não aprendeu ainda a alegria da suficiência das coisas que ele já possui. E isso afeta, obviamente, a relação que ele tem com ele mesmo. Porque como seu objetivo principal de vida é possuir, o seu parâmetro para isso são os seus desejos. Ele vive assim como aquele que ama a si mesmo. E aqui nós temos uma relação muito próxima entre o que ama a si mesmo e o ganancioso, mas o ganancioso, assim como aquele que ama a si mesmo, ele vive a partir da resposta que dá aos seus instintos ou aos seus desejos. São os seus desejos que determinam os passos que ele vai dar na sua vida. São os seus desejos que às vezes determinam os seus valores. São os seus desejos que determinam as suas prioridades, porque ele vive em função daquilo que ele deseja. Mas ele, por exemplo, não se lembrou, ou ele se esqueceu, que normalmente, em grande parte do tempo, os nossos desejos são reflexos também das nossas patologias. Que os nossos desejos desenfreados, na verdade, são de alguma forma parâmetro para mostrar, na verdade, aquilo de mais desumano que há em nós. Eu me lembro, por exemplo, da história de Caim e de Abel. Depois que Caim mata Abel e ele vai ter um encontro com Deus e vai dialogar com Deus, Deus chama a atenção de Caim exatamente na perspectiva dos seus desejos. Lembrando Caim que os desejos estariam sempre diante dele, que os desejos fariam parte da nossa própria composição humana de alguma forma, mas que a gente precisaria aprender a domar os nossos desejos para que os nossos desejos não se tornassem senhores da nossa vida. Porque os desejos normalmente eles trazem essa conotação daquilo que é patológico, daquilo que nos desvirtua, daquilo que nos leva às vezes à insanidade, a insanidade às vezes do pensamento, da ação, das relações, porque os nossos desejos às vezes são descontrolados na maior parte do tempo. E aí, para esse que está tomado às vezes pela ganância, satisfação, a ideia de satisfação tem a ver com possuir. Possuir sempre o que deseja.
E ele esquece do conselho do sábio, que está lá em Provérbios, que diz que o segredo da satisfação não é possuir o que deseja, mas aprender a desejar o que se possui. Repito, a satisfação é possuir tudo o que deseja. Aí os provérbios, lá nos provérbios você encontra uma palavra do sábio dizendo o seguinte: olha, existe um segredo para a satisfação. E o segredo não é possuir tudo que você deseja, mas é aprender a desejar tudo que você já possui. Porque se a gente não fizer esse tipo de exercício, se a gente não se permitir a esse tipo de reflexão, os nossos desejos, como eu já disse, vão se tornando senhores da nossa vida. Então, o ganancioso também, ele vive em função das posses, das conquistas, e se preciso for, ele coloca as posses e as conquistas acima das pessoas. Ele não conseguiu ainda entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Ele não conseguiu ainda discernir que as pessoas são mais importantes do que as conquistas. Que os bons relacionamentos é o que de fato trazem satisfação para a vida, para a alma, é o que trazem significado para a vida, para aquilo que a gente está fazendo nesse mundo, enquanto por aqui estamos de passagem. Mas ao contrário disso, às vezes ele acaba usurpando o outro, acaba usando o outro de alguma forma também para atender os seus desejos, porque ele não entendeu ainda a lógica de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Uma outra característica do ganancioso é o esgotamento. O ganancioso está sempre esgotado, porque ele está sempre correndo atrás daquilo que é infinito, daquilo que não se pode de fato palpar, daquilo que não se pode de fato experimentar. O seu esforço, portanto, é vazio, porque ele também não aprendeu a abraçar a simplicidade da vida. Está sempre correndo atrás do vento, como o Eclesiastes também ensinou. Quando falava, por exemplo, do vaidoso, que tem aqui as suas relações também com o ganancioso, ele falava dessa característica daquele que corre o tempo inteiro atrás do vento, porque não aprendeu a abraçar a simplicidade da vida. Não aprendeu a entender ainda que o valor da vida ele está muito mais presente nas relações, na simplicidade, nas coisas belas da vida. Aliás, uma outra característica do ganancioso é aquele que perdeu a capacidade de apreciar a vida. A vida perdeu para ele esse senso de beleza. A vida, na verdade, se tornou para ele como um veneno que vai contaminando o gosto pela vida. O fato é que o ganancioso normalmente é uma pessoa amarga. Carrega no coração, carrega às vezes nos lábios, é perceptível às vezes por aquilo que ele fala também, essa amargura, esse lado amargo da vida, porque acabou tomando talvez esse veneno que tira a capacidade de apreciação da vida. Por isso, ele perde também a capacidade de se alegrar. Não existe motivos, às vezes, no coração do ganancioso para se alegrar com a vida, para se alegrar com as conquistas, inclusive, porque não existe nenhum mal em conquistar, desde que essa conquista seja fruto de um valor, também daquilo que de fato tem valor. Então ele não tem tempo para a conquista, para saborear a conquista, para celebrar a conquista. Portanto, ele é privado das pequenas, ou ele se autopriva das pequenas alegrias da vida, porque ele está ocupado com as coisas que lhe escapam pelas mãos. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Nos últimos dias virão tempos difíceis, porque os homens serão gananciosos. Na sua relação com Deus, o ganancioso também, eu queria que você prestasse atenção nisso. Peça para o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração nesse momento. Porque o ganancioso também tem um tipo peculiar de se relacionar com Deus. O ganancioso cria um Deus com as medidas dos seus desejos. O Deus do ganancioso ele tem exatamente a mesma forma dos seus desejos. O Deus do ganancioso trabalha em função dos seus desejos. E nós precisamos lembrar, irmãos, que tudo que começa na carne não acaba em Deus. Paulo foi muito preciso nisso, que a gente precisa avaliar as questões do nosso coração que revelam às vezes a nossa desumanidade, aquilo que Paulo aprendeu a chamar das coisas da carne. E a gente precisa lembrar que tudo que começa na carne não acaba em Deus. E o ganancioso ele tem, portanto, carrega, portanto, essa prerrogativa de criar um Deus a partir das medidas dos seus desejos. Uma outra característica é que, por ele estar tão focado nas posses,
pelas posses serem um valor tão absoluto, às vezes, para o ganancioso, ele corre o risco também de elevar as posses à categoria de uma divindade. E no momento que ele faz isso, essa mesma posse, com esse caráter do que é divino, acaba na mesma medida o escravizando. Ele, portanto, se torna escravo do seu dinheiro. Ele se torna escravo, às vezes, das suas posses. Se torna escravo dos seus desejos. Se torna escravo das suas conquistas. Porque exatamente fez esse movimento. Elevou a categoria de divindade os seus desejos desenfreados. E esses desejos se voltaram contra ele, tornando-o, portanto, escravo. Escravo daquilo que ele mais cobiçava. Preste atenção nisso, meu irmão. Avalie. Olhe para dentro do teu coração. Peça para que o Espírito de Deus faça essa obra. Quantos crentes escravizados. Como eu disse no começo da nossa mensagem dessa manhã, Paulo escreve para Timóteo dizendo que esse comportamento estaria no meio da igreja. Quantos crentes, às vezes, escravizados, porque, na verdade, tornaram os seus desejos a sua própria divindade. E essa divindade, talvez, respondendo a partir daquilo que lhe é característico, acaba escravizando a pessoa, tornando essa pessoa escrava, escrava dos seus próprios desejos, tirando a alegria, tirando a oportunidade da liberdade, dos passos que são dados em liberdade, porque está amarrada, está escravizada. Na relação com Jesus, como discípulo, também existe aqui uma contradição, porque o ganancioso só pensa em ganhar. E ele se esquece que Jesus disse que aquele que só pensa em ganhar perde a própria vida. Ele se esquece que Jesus disse que na verdade, aquele que quer viver de verdade, que quer ter vida em abundância, que quer ganhar a vida, precisa aprender a perdê-la. Possivelmente é muito provável que o ganancioso esteja ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua própria alma. É muito provável que o ganancioso esteja ganhando o mundo inteiro e perdendo a sua vida, perdendo o seu coração, perdendo a possibilidade da vida, porque ele funciona a partir dessa lógica de ganhar o tempo inteiro. Mas essa lógica não serve para o discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus aprende também a perder. O discípulo de Jesus já entendeu que para ele ganhar a vida, na mesma medida ele aprende também a abrir mão. Ele aprende a abrir mão de coisas que na verdade não colaboram para a sua construção como discípulo. Ele já entendeu que nas pegadas do mestre, ele vai ter que perder a sua própria vida, ele vai ter que se perder nessa vida para poder ser achado. A grande beleza daqueles que entendem que estão perdidos é porque eles têm a possibilidade de serem achados. Às vezes nós não somos achados porque achamos que não estamos perdidos. Esse é um grande dilema do crente nos nossos dias. Livre-se desse pecado, meu irmão, minha irmã. É o meu apelo para você, como pastor dessa igreja, como aquele que faz esse mesmo apelo para si mesmo também nessa manhã. Os tempos são difíceis, os últimos dias são difíceis. Às vezes porque nós estamos colaborando para esses dias difíceis, colaborando com esse caos, na medida que vamos alimentando e vivendo a partir também do princípio da ganância. Em terceiro e último lugar, para terminar, eu estou concluindo aqui. O texto diz também que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens que amam a si mesmos, eles serão também gananciosos. E porque amam a si mesmos e são gananciosos, eles serão também arrogantes. O que é arrogância? Eu vou resumir aqui, para não estender muito a nossa meditação. O arrogante é aquele que não reconheceu as suas mazelas. O arrogante é aquele que ouve sobre amor próprio desenfreado e imagina que esse assunto não é com ele. O arrogante é aquele que ouve sobre ganância e diz que esse assunto não é com ele. O arrogante é aquele que não reconhece o amor a si mesmo e esse amor a si mesmo colocado acima de todas as coisas. O arrogante é aquele que não reconhece a sua própria ganância. O arrogante é aquele que ouve a palavra, mas de alguma forma se esquiva dela, porque na verdade alimenta no coração um discurso religioso de defesa, um discurso religioso de soberba. Talvez aquele mesmo discurso do fariseu e do publicano quando estão diante do Senhor no templo, em que o
O fariseu é capaz de bater no peito e agradecer por não ser igual ao publicano pecador que está ali ao lado dele confessando as suas mazelas. O arrogante é aquele que ouve, que é denunciado no seu amor próprio, desenfreado. O arrogante é aquele que é denunciado na sua ganância e diz: esse assunto não é comigo. O arrogante é aquele que endureceu o coração e diante da palavra de Deus que conforta, que confronta, não da palavra do pastor, mas da palavra de Deus, que por natureza é uma palavra que nos coloca frente a frente com um espelho, que nos denuncia, ao invés da contrição, ao invés do quebrantamento, ele continua afirmando que esse assunto não é com ele. Ele continua afirmando que esse assunto é com o outro. O arrogante é ao contrário do humilde. O arrogante é ao contrário do bem-aventurado. Mateus capítulo 5, versículo 3, diz que bem-aventurados são os humildes de espírito. O arrogante caminha em direção oposta. Enquanto o bem-aventurado, que é o humilde, e bem-aventurança significa aqui aquele que carrega pedaços do céu no próprio coração. Enquanto o bem-aventurado é aquele que carrega as marcas do céu, os sinais do céu no próprio coração, porque é humilde. O arrogante, por sua vez, guarde isso, é aquele que de alguma forma carrega no coração as marcas de uma humanidade disfuncional. Carrega no coração as marcas daquele que veio para matar, roubar e destruir. Enquanto o humilde de espírito é aquele que carrega os sinais do reino, os sinais do céu, é aquele que comunica o céu em tudo que faz, em tudo que fala. O arrogante, de alguma forma, colabora para a continuidade do projeto daquele que é chamado na Bíblia como príncipe desse mundo, como aquele que cega o entendimento, como aquele que valoriza tudo aquilo que divide, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que tira a vida. Meu irmão, minha irmã, se os últimos dias são difíceis porque existem os arrogantes, os últimos dias podem ser sinais do céu, podem ser marcas do céu. Porque se existe o arrogante, existe também aquele que é contrito e quebrantado de coração e se coloca numa posição de humildade, abrindo-se à transformação que vem do alto. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, a sair talvez dessa posição de dureza de coração, a sair dessa posição de arrogância e converter-se a esse caminho da bem-aventurança, converter-se a esse caminho da humildade. Afinal de contas, nós precisamos lembrar que Deus, na mesma medida que dá graça ao humilde, acaba rejeitando todo aquele que é arrogante. Eu oro por você, eu oro pela minha vida, para que os nossos dias, que são difíceis, sejam transformados por essa mentalidade que é a mentalidade do céu. Que o céu desça, que o céu alcance teu coração, que o céu alcance as suas relações, que o céu alcance a tua maneira de ser gente. E assim a gente responda a esses dias difíceis, não apenas apontando a catástrofe, mas sendo usado por Deus, sendo um sinal de Deus para dizer que as coisas podem ser diferentes. Vamos orar? Senhor, nós não queremos ser como os arrogantes, porque os arrogantes ouvem a Tua palavra e endurecem o coração. Os arrogantes ouvem a Tua palavra e continuam dizendo que esse assunto não é comigo. O arrogante continua ouvindo sobre ganância e dizendo que não é com ele. Continua ouvindo sobre um amor desenfreado de si mesmo e achando que esse assunto é com o seu vizinho. Não, Senhor, nós não queremos isso. Portanto, com o coração contrito e quebrantado, nós reconhecemos a nossa arrogância e nós clamamos pelos sinais do céu sendo derramados em nosso coração. Que sejamos encontrados como bem-aventurados, como gente que carrega pedaços do céu na vida, no jeito de pensar, de agir, de viver. E que esses sinais sejam um contraponto aos dias difíceis que nós estamos vivendo. Que da mesma forma esses sinais nos ajudem a lidar com a nossa ganância, Senhor. Que esses sinais nos ajudem a lidar com esse nosso amor desenfreado, apaixonado por nós mesmos, que nos impedem de perceber o outro e de perceber o Senhor.
nos ajude que nesse mês, nessa série que nós estamos iniciando, nós tenhamos coragem para dizer como salmista: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É a minha oração, por mim mesmo hoje, Senhor, mas por toda a Tua igreja também. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Na próxima semana nós continuamos com a nossa série. Nós vamos dar continuidade. Saiba, porém, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois as pessoas serão presunçosas. Os homens serão presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais e ingratos. Eu te encontro no próximo domingo. Um abraço carinhoso, Deus te abençoe. Abençoe também sua família, o seu dia. Que a graça do Senhor seja sobre nós. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor que foi ministrada aos nossos corações. Nós estamos partindo para o encerramento desse culto, mas eu quero dizer que após a bênção você permaneça aí assistindo ainda, porque nós teremos mais um cântico do Ministério de Louvor e depois do cântico, uma palavra da nossa irmã Climene em relação ao bazar aqui da igreja. Então gostaria que você pudesse receber a bênção, mas ainda ficar aí conosco, que nós teremos esse cântico e depois esse recado. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua semana. Estamos com saudades, mas esse Deus que é onipresente, que está em todo lugar, Ele está aí com você e isso nos consola e nos dá essa segurança para a nossa jornada. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar no meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor,
recebe o meu louvor, é de coração. O Bazar Arte e Talento é um dos trabalhos assim da Sociedade Auxiliadora Feminina e que a SAF tem feito normalmente com as mulheres da tarde da comunhão, da tarde da bênção, né, que é um trabalho bem ativo. E nós estamos divulgando aí porque nós não podemos mais fazê-lo presencialmente, então pedimos a contribuição, a colaboração de vocês para esse trabalho que é uma ajuda missionária. São vários missionários que nós ajudamos nos seus campos de trabalho. Então nós estamos aí colocando no Whats, nas nossas mídias, participam, contribuem, colaborem para que a gente tenha uma possibilidade a mais para a manutenção desses missionários que estão fora. Obrigada pela ajuda, nós agradecemos a todos e queremos a participação de todos.